a mais para os nossos corações, como Deus já está falando poderosamente. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, neste momento, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito e falado em nossos corações, e te pedir, meu Senhor, uma vez mais, continue usando a vida do teu servo, como sempre de costume o Senhor tem feito, e abençoando mais ainda poderosamente a sua vida, a sua casa, livrando ele de todo investido do mal, guardando, Senhor, a sua vida, ó Pai, como sempre o Senhor tem feito. Ó Deus, fale conosco, o que te pedimos e lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, podem se assentar. Glória a Jesus. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 1, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 19. Amém? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Meus irmãos, uma palavra bastante maravilhosa da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. E ao ler esse texto da palavra do Senhor, a Bíblia, tão maravilhosa como ela é, nós extraímos aqui várias lições e aprendizados para a nossa vida. Nós podemos recordar naquele dia onde Jesus estava passando em Cafarnaum, e onde aqueles homens estavam ali já lavando as suas redes, já haviam trabalhado toda a noite, e talvez o melhor horário para se fazer o trabalho fosse à noite. Estavam ali já guardando as suas ferramentas de trabalho. 2 barcos ali haviam, e Jesus pega emprestado um daqueles barcos, e a partir daquele barco, Jesus começa a ensinar a multidão. Jesus começa a pregar para as pessoas que ali estavam. E terminando Jesus o seu discurso, o seu ensinamento naquele dia, Jesus então, ele diz para Simão Pedro, para que ele lançasse novamente a rede. E a esperança daqueles homens já havia acabado. Já tinha terminado o turno. Não tinha mais expectativa. Não dava para ficar 24 horas no mar, porque eram homens experientes. Eram homens que sabiam o que estavam fazendo. Se a noite toda trabalharam e não conseguiram nada, pessoal, hoje não dá. É como se nós levantássemos aí a Júlia nos impedisse de trabalhar. Não dá, chovendo demais. Vamos voltar para casa e amanhã a gente retorna. Não tem mais possibilidade de nós fazermos mais nada. Isso era o pensamento deles. Mas quando Jesus, após terminar o seu discurso, a sua pregação, ele diz para os seus discípulos lançarem a rede novamente, para melhor, ainda não eram discípulos, mas ele diz para Pedro lançar novamente a rede ao mar. Pedro então olha para Jesus e diz: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nós não conseguimos apanhar absolutamente nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Interessante, irmãos, porque Pedro, do jeito que era, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, na primeira pregação que ele ouve de Jesus, o seu coração já é tocado. Pensa num homem difícil, com certeza era Pedro. Mas Jesus, irmãos, ele sabe trabalhar. Tem muitas pessoas que acham que primeiro Jesus vai fazer um milagre para depois ensinar.
Porque o principal milagre Jesus queria fazer na vida de Pedro, que era ganhar o seu coração. Tem muita gente, irmãos, esperando de Jesus somente milagre. Tem muita gente que acha que culto de poder é onde alguém é curado. Mas, irmãos, a primeira cura que Jesus quer efetuar é no nosso coração. A primeira cura que Jesus quer manifestar na nossa vida é trabalhar na nossa mente, é mudar o nosso pensamento. Jesus primeiro trabalhou no interior de Pedro. Não é um homem fácil não, meus irmãos. Não é um homem fácil não. Mas na primeira mensagem de Jesus, imagina se ele fosse um homem pesado de lábios, como diz o profeta Isaías: mas eu sou um homem que só fala coisa que não presta. Eu sou um homem que só fala palavrão. E ele era, meus irmãos. Porque diz a Bíblia que quando ele foi interrogado, ele começou a praguejar, a imprecar. Era um homem de língua pesada, amigos. E quem sabe naquela noite ele não agiu dessa forma. Quem sabe após ter trabalhado tanto aquela noite e não conseguindo nada, ele poderia ter dito: olha, não dá não. Como muita gente faz aí fora, irmãos. Como muitas vezes nós fazíamos quando as coisas não davam certo. Quando muita gente hoje ainda faz, blasfemando de Deus por causa das coisas que acontecem, como se Deus fosse o responsável. Mas primeiro, irmãos, Jesus trabalhou no coração de Pedro. Jesus pregou a palavra, Jesus ensinou a palavra e o coração de Pedro, irmãos. E é por isso que o Evangelho é transformador. E é por isso que muita gente não entende por que a igreja, as pessoas procuram a igreja só no momento de dificuldade. É porque quem está são, meus irmãos, não precisa de médico. Quem não tem doença não vai no hospital. Eu só vou no médico se não tiver andando, se não tiver jeito mesmo. Passear eu não vou. O que eu vou fazer lá? Já falei para os irmãos, já passaram tanto médico aqui que eu nunca conheci. Graças a Deus por isso. Não precisei nem conhecer. Por quê? Eu não estou precisando. A gente só procura se precisa. E é interessante, meus irmãos. É interessante o poder que tem o Evangelho. É maravilhoso sabermos que quando nós estamos, sim, precisando, nós temos Jesus. Pedro estava precisando de uma palavra primeiro. Aquelas pessoas, aqueles pescadores, aqueles homens experientes que tiravam o seu sustento diário, porque aí o salário era diário, não eram mensalista, não trabalhavam por mês, trabalhavam por dia. Por isso Jesus ensinou os discípulos a orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, porque o sustento era diário. Não tinha geladeira para guardar comida, irmão. O negócio era hoje. O negócio era para hoje, era para agora. E eles trabalharam a noite inteira, porque se era segunda-feira, era para garantir o pão. Era para vender o peixe e comprar comida no dia. E não tinha, irmãos. Mas primeiro Jesus vem com a palavra. Jesus primeiro vem com o consolo, vem com o ensinamento. E a partir daquele momento em que a palavra ela entrou no coração de Pedro, como muitas vezes, irmãos, ou como a maioria de nós aqui, se não a totalidade, quando nós chegamos aqui na casa de Deus, no primeiro dia, onde nós somos convidados para estar na casa de Deus, irmãos, nós estávamos na mesma situação, em aperto, em dificuldade, em necessidade. Nós estávamos precisando de ajuda, assim como estavam precisando
Pedro e esses homens aqui, eles ouvem a palavra, recebem a palavra, e após Jesus dizer: eles vão em obediência e eles lançam a rede. E aquela fé, irmãos, que começou a brotar no coração daqueles homens a partir daquele momento, aqueles homens que não apanharam nada, que não conseguiram nada, a partir daquele momento, eles contemplam o milagre de Deus na vida deles. Eles contemplam Deus agindo na vida deles. Deus, irmãos, Ele trabalha dessa forma na nossa vida. Deus, Ele age dessa forma na nossa vida. E esses homens então abandonam tudo, largam tudo e começam a seguir Jesus. Vou resumir a história, porque a história é longa. 3 anos então, eles caminharam com Jesus. Deixaram a família, deixaram a profissão, deixaram tudo. Mas, nesse texto aqui, irmãos, antes desse evento, Jesus já havia se manifestado 2 vezes aos seus discípulos. E agora, era a 3ª vez que Jesus se apresentava. E aqueles discípulos, então, ali, diante daquela circunstância, daquela situação, estavam com comer, estavam com fome. E eles, então, era o que mais eles sabiam fazer. Eram pescadores, era o seu ofício, era o seu trabalho. E eles então resolvem ir novamente pescar. O barco estava ali, as redes estavam ali. Simão Pedro então ele diz: olha, eu vou pescar. Você vai, Pedro? Eu vou. Podemos ficar com fome aqui. É a nossa profissão, nós sabemos pescar, vamos lá. Então nós vamos com você, Pedro. E a cena se repete. Só que aqui o mar era outro. Era o mar da Galileia. Aqui o lugar era outro. Eles estavam lá em Tiberíades. Mas o mesmo problema. Pescaram, trabalharam a noite toda e nada apanharam. E a Bíblia diz que naquele momento, sendo já de manhã, Jesus se apresenta lá na praia, lá do outro lado. Mas eles não conheceram quem era Jesus. Olharam, viram alguém lá do outro lado, e a distância não era longa, não estava longe. Eles não conheceram quem era Jesus. E Jesus então disse: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Quando ele chegou lá no cenáculo, eles ainda tinham. Lá no cenáculo ainda tinham alguma coisa para comer. Mas aqui não. Aqui eles não tinham. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês vão achar. Então, eles lançam a rede, e já não podiam puxar a rede mais, por causa da multidão dos peixes que estava ali naquele momento. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, que escreveu esse evangelho, ele diz: olha, peraí, eu estou conhecendo esse negócio, eu estou me lembrando, isso me lembra alguma coisa. Ele falou: é o Senhor, é Jesus. E Pedro, olha, quando Pedro ouviu, ele não viu, mas ele ouviu que era o Senhor, ele se veste, e aí ele pula na água,
que Ele vai. Meus irmãos, Jesus é assim, irmãos. Interessante saber, porque os discípulos não conheceram que era Jesus. Mas é fato, é simples. Porque quando nós vemos Jesus se apresentando aos discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele se apresentou de uma outra forma, a fisionomia já não era a mesma. Irmãos, não espere o servo sofredor aqui mais. Amém? O servo sofredor, irmão, o Cordeiro de Deus, já foi crucificado. O Jesus que nós aguardamos hoje tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes. É o servo sofredor, mas não, irmãos. A visão de Isaías, a profecia já se cumpriu. A que nós aguardamos hoje é do ancião de dias, daquele que a sua voz é como a voz de muitas águas, que os seus olhos brilham, que os seus cabelos são mais brancos do que a lã. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o Jesus que nós aguardamos. E ele se apresenta de uma outra forma. Eles não conheceram que era o Senhor. Mas alguém ali se lembrou: peraí, eu conheço isso. Eu conheço. E Jesus então, quando ele se apresenta diante de Jesus, ali já estava tudo pronto, irmão. O fogo, a brasa. E eles então levam o peixe. E ali aquele banquete maravilhoso. Mas algo me chama a atenção. Porque aqui nós temos Jesus chamando Pedro para uma conversa particular. Aqui nós temos algo importante. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que estes? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas sabe, irmão, Jesus, ele ouviu da boca de Pedro, quando ele disse: olha, vocês, quando eu for preso, vocês todos vão me abandonar e vão me deixar. Pedro não era aquele que tomava a frente e dizia e respondia tudo que Jesus perguntava? Se Jesus levantava a mão para fazer uma pergunta, Pedro, opa, eu tenho a resposta. Quando Jesus me perguntou: por que as pessoas estão falando de mim lá fora? O que as pessoas dizem que eu sou? Elias, alguns profetas, João Batista. Mas e vocês? Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus vê os seus discípulos retrocedendo, se afastando, se desviando, Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês também não querem ir embora? Não querem se retirar? Pedro se levanta: Senhor, mas para quem nós iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus, quando ele disse: olha, chegará o dia que todos vocês vão me deixar sozinhos, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Pedro se levanta e diz: Senhor, ainda que esses 11 me dêem no pé, eu vou ficar aqui, viu? Pronto. Agora é a hora de ver se Pedro é bom de resposta. Agora é a hora de confrontar realmente a Pedro. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro, você me ama mais do que os seus irmãos? Pedro responde: sim. Sim. Sabes que eu te amo.
Então, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, amas-me? Senhor, o Senhor sabe de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Irmãos, sabe o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro aqui? É aquilo que desde o início ele já havia falado com ele. Pedro, te chamei para ser pescador de homens. Eu não quero que você volte para a sua velha vida. Eu não te chamei para ficar comigo 3 anos. E agora, quando as coisas apertam, você não confia na minha provisão, no meu cuidado. E Jesus disse, olha, quando eu mandei vocês de 2 a 2, vocês não levaram nada, levaram? Eu falei para vocês, não levem alforje, não levem a comida em depósito, não levem nada. E eu pergunto, faltou alguma coisa para vocês? Por acaso faltou alguma coisa? Eles disseram, não, Senhor. Curiosamente, engraçadamente, não faltou nada. Irmãos, não entre em desespero. Não entre em desespero. Jesus aparece, irmão. Jesus aparece. Jesus, ele vem, não fica desesperado quando lançando a rede para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. Não, mas eu lembro que eu fazia isso, eu lembro que eu era bom nisso, irmão. Onde Jesus te colocou hoje? O que Jesus mandou você fazer? Não, mas é porque a dificuldade vem, irmão. Aquele que te chamou é aquele que vai te sustentar. Quem te mandou fazer foi Deus e Ele que vai te sustentar. Não precisamos, irmãos, entrar em desespero. Pedro se levanta, olha, o negócio está feio aqui. Eu vou me levantar e eu vou pescar. Lembra das palavras do Mestre, irmão. Jesus, quantas vezes Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu estou composto até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, igreja de Cristo. Quantas vezes será necessário Deus repetir nos nossos ouvidos que nós não estamos sozinhos? Faça o que Jesus te ordenou fazer e pronto. Não entre em desespero. Nós não precisamos disso, irmãos. Sabe o que Jesus disse? Olha, Pedro, sabe por que eu te falei tudo isso? É porque eu não quero você na sua velha vida. Segue-me. Segue-me. Venha após mim. Eu cuido de você. Eu zelo pela sua vida. Eu sou Deus zeloso. É isso que nós precisamos entender, povo de Deus. É isso que precisa estar na nossa mente. Nós somos um povo guardado pelas mãos de Deus. O Senhor ainda cuida do seu povo, irmãos. Não precisamos pensar que Deus nos abandonou, não. Quando menos esperar, irmão, Jesus vai aparecer.
Sabe, quando ele aparecer, irmão, o fogo vai estar aceso, a brasa vai estar acesa, vai estar tudo pronto. Para mostrar, irmão, que Deus não é pego de surpresa, não. As suas dificuldades, as suas necessidades, Deus já está preparando o fogo, a brasa. Está tudo pronto. O jantar está servido, povo de Deus. Deus já tem tudo preparado lá na frente, irmãos. Deus já tem tudo preparado lá na frente. E é por isso que nós precisamos crer, confiar na sua palavra. Creia, creia. Não vamos deixar o desespero tomar conta do nosso coração, não. Mas vamos crer na palavra de Deus. Aquele que te chamou, irmão, não vai te abandonar, não. Amém? Porque Deus é fiel. Amém? O Senhor, irmãos, abençoe a igreja. Deus nos abençoe. Mas não entre em desespero, não, irmão. Faça como Pedro, irmão. Porque você vai ouvir de Jesus, me segue. Eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade.